A Bíblia fala muito sobre o Egito e fala sobre os primórdios, né? De onde que vem esse povo e tal. A gente tem que voltar até o dilúvio. Né? Tá bom. Quando Noé entrou na arca com 3 filhos, então eram 4 homens e 4 mulheres, 8 pessoas, né? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, segundo a Bíblia, né? Ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia, eu acredito, com base, né, acadêmica. Jafé deu origem aos povos mais europeus, mais caucasianos. Cã deu origem aos povos não só africanos, mas orientais também. E o Sem deu origem aos semitas, que é o povo judaico, né? Por isso que a gente fala semita, vem de Sem. A gente fala de hebreu, vem de um descendente de Sem, que é Éber, né? E a gente fala de judeu, que vem de um dos descendentes chamado Judá. Por outro lado, a gente tem a terra de Canaã, né? Que é tão falado, né? Poxa, terra prometida é a terra de Canaã. Canaã é o nome de uma figura, é um cara, né? Canaã é neto de Cã. Cã, então, teve um neto chamado Canaã que povoou a região ali onde hoje é a terra prometida, mas eles tiveram um outro descendente chamado Misraim. E Misraim deu origem ao Egito. E na Bíblia, em hebraico, o nome do Egito é Misraim, é o nome desse cara. Então, um dos descendentes de Cã criou o Egito. De Misraim vem essa estrutura egípcia. E o Egito, no início, ele é dividido em norte e sul, são 2 reinos, por isso que o nome até é usado no plural, porque em hebraico, IM no final é plural. Então, eram os reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. E aquela região ali começa a prosperar muito devido ao Rio Nilo. O Rio Nilo ali, quando ele tem a cheia, ele traz os nutrientes ali para aquela região. Inclusive, hoje você pega, se olhar numa foto aérea, você vai ver tudo deserto e só a borda ali, a beira do Nilo com vegetação, né? Então, uma região começa a prosperar muito por causa disso. E dali vem todo o conhecimento, boa parte do conhecimento que a gente tem. Por quê? Para fazer agricultura, eles mediam, faziam recorte no terreno em volta do Rio Nilo, e dali surge então a geometria. Geometria significa, geo é terra em grego, né? Metria é medir. Então, medir a terra, a geometria começa ali por causa disso. Caraca. Então todos os gregos que eram famosos, né? O Tales de Mileto, o próprio Pitágoras, né? Que tem um teorema de Pitágoras, eles foram estudar tudo no Egito. Tipo, era Harvard da época, né? Os caras iam estudar no Egito, os filhinhos de papai, né? Mas é muito louco pensar que um deserto prosperou nesse nível só por causa de um único rio, né? Uma única fonte ali. Porque se você parar, até por tudo que a gente vai entrar na história, cara, os caras construíram pirâmide, civilização, é um negócio gigantesco. Sim. E tudo começou ali na beira do rio, aprendendo a plantar basicamente sozinho. Tem um pouco de dimensão de tipo assim, cara, quanto tempo demorou para os primeiros caras que aprenderam a fazer isso para realmente começarem a construir algum tipo de cidade ao redor do Nilo ali, nessa época de 5.000 a 3.000? Então, tem a historiografia tradicional, que vai colocar uma linha do tempo. Agora tem uma parte mais conspiratória. Tá. Depende qual leitura que você quer fazer. Né? Vamos do Ilustração paralela. Primeiro, né? Vamos do histórico vamos do básico, para depois para a sessão de descarrego. Depois, Isso. né? Então, primeiro acho que vale um comentáriozinho sobre a história. Quem hoje ainda acha que a história é a verdade tal como tal, ou o relato das coisas exatamente como elas aconteceram, tá com uns 80 anos de atraso. Tá. Então, acho importante a gente fazer essa flexibilização. O próprio Michel Foucault, filósofo, fez isso. Por quê? Porque antes de um grupo da história chamado Escola de Annales, eles achavam que a história era o relato das coisas tal como elas aconteceram. Depois da Escola de Annales, principalmente com um historiador francês chamado Brodel, eles começaram a interpretar a história não como o relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, mas como interpretações de estudiosos. Tá. Então, cada um, em vez de ser uma verdade, uma opinião. Aquilo que Nietzsche já falava há muito tempo, não existe verdade. Existem narrativas ou existem opiniões. Então, a partir da Escola de Annales, muda-se toda a concepção da historiografia. Não é mais o relato das coisas como elas realmente aconteceram perfeito, mas é a opinião de um historiador, a opinião do outro, né? E aí é que o Michel Foucault, no livro chamado Arqueologia do Saber, ele faz a diferença entre o conceito de documento histórico como monumento ou como documento. O que significa isso? Quando você olha a história como documento, é como se você tivesse achado... O cara tá escavando, achou uma pepita de ouro.
Então, a história como uma coisa que eu achei, que já estava lá. Isso seria a história como documento. Michel Foucault vai falar, eu acho que não é bem assim, acho que a história é um monumento. Que monumento é uma coisa que o homem que construiu. Então, ele vai dizer, a história, na minha opinião, depois entra outro historiador, que é o Jacques Legoff, eles vão dizer, a história não é uma coisa que está lá e a gente, opa, encontrei. Como a gente entende, Newton encontrou a lei da gravidade. Não foi ele que inventou, já existia lá. Tem controvérsia isso na ciência também, né? Então...